Vocês, meu nome é Luiz Amado, sou professor de Geografia e hoje eu vim trazer um tema para vocês muito importante para o nosso conceito de colonização, aproveitando um pouco o gancho das aulas anteriores, né? E trazendo curiosidades para vocês. Temos o tema aqui sobre a invasão holandesa aqui. Então, a Holanda chegou a colonizar o Brasil por cerca de 24 anos, mais ou menos. Nesse contexto, a Holanda colonizou a parte norte, nordeste do Brasil, principalmente a Paraíba e Fortaleza, como dá para vocês verem aqui, tá bom? Então, a invasão holandesa no Brasil, ela ocorreu durante o período de 1630 até 1654, 24 anos, mas aconteceu em algumas fases. Algumas invasões aconteceram antes, em 1625, por exemplo. Mas isso aconteceu quando a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, cujo símbolo é este aqui embaixo, tá? Este aqui. Ela buscou expandir o seu território comercial para algumas regiões da América do Sul, principalmente por conta do açúcar, que era o produto muito valioso na época, e que ela viu muita possibilidade de conseguir isso no Nordeste. E a colônia brasileira era vista com um forte potencial por conta de algo que aconteceu um pouco antes, 1580, vou até escrever aqui, 1580, a Espanha se juntou a Portugal. Eles eram reinos, né, distintos, né, independentes entre si. A Espanha conseguiu, por algumas questões burocráticas, que Portugal ficasse junto com ela, totalmente unido. E aí, Portugal, que antes tinha total domínio sobre suas colônias e prioridade sobre o Brasil, não teve mais essas prioridades, acabou tendo que abrir mão de muitas formas de organização e governo dele e deixou um buraco enorme, né, no Nordeste, para que a Holanda, aproveitando a oportunidade com os seus piratas, né, tanto é que eu coloquei aqui, ó, uns barquinhos representando os piratas, bem oportunista mesmo, invadiu o Nordeste e conquistou essa parte aqui que está de laranja, tá bom? Então, nesse contexto, um fator crucial, então, foi a União Ibérica. E as colônias, né, de Portugal não podiam ficar inteiramente sob proteção da coroa portuguesa. Por isso, a companhia holandesa capturou primeiramente essa região aqui, ó, de Pernambuco, tá? Paraíba, Natal, Pernambuco, e começou, né, uma produção açucareira e estabeleceu um governo que visava explorar os recursos locais. O controle holandês trouxe então mudanças significativas a essa região, inclusive a introdução de técnicas avançadas de cultivo de cana-de-açúcar e a influência da arquitetura e cultura também. Algumas arquiteturas ainda continuam até hoje lá, né, em Recife, Fortaleza, algumas fontes, até prédios da época dessa colonização. A administração holandesa também trouxe relações comerciais inovadoras, estimulando o desenvolvimento da economia diversificada, porque a Holanda ela era um país diverso em sua economia, inclusive investindo na industrialização futuramente, mas que deixou um pouco de algumas empresas, algumas oficinas para que o Brasil pudesse se tornar um pouco mais diversificado economicamente na época. Então, para concluir, né, nós temos aqui que a invasão holandesa no Brasil foi impulsionada por uma combinação de fatores que são econômicos, geopolíticos, estratégicos e particularmente pelo contexto da União Ibérica, como eu destaquei mais aqui embaixo, tá bom? Houve a busca por riquezas, o desejo de enfraquecer as colônias portuguesas,
que a Espanha cooperou bastante para enfraquecer essas colônias portuguesas e a posição estratégica no Brasil para que ocorresse assim o plantio de cana-de-açúcar com bastante fartura, tá bom? E embora a ocupação tenha durado pouco mais de 2 décadas, ela conseguiu deixar um impacto duradouro na história e na cultura das regiões afetadas. A invasão holandesa no Brasil, então, é um exemplo fascinante das complexas interações geopolíticas e econômicas que moldaram o curso da história colonial. Espero que tenha aprendido e deixe o like e um comentário para ajudar o canal. Muito obrigado.